Vamos lá, meus queridos, mais uma parte da palavra de Deus. Nós estamos falando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, para ser exato, o Evangelho do Rei Jesus Cristo e o Reino dos Céus, Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Dentro deste espaço 5 a 7 de Mateus, nós temos ali o Sermão do Monte ou da Montanha. Desculpe, estou meio rouco hoje, desculpe a ser fanho neste momento, mas vamos lá. Vou caprichar aqui para a voz sair mais redonda. As bem-aventuranças são qualidades, a gente viu domingo passado, que são qualidades essenciais, o caráter essencial do discípulo de Jesus, produzidos unicamente pela graça e a obra do Espírito Santo dentro de nós. Os discípulos de Jesus são pobres de espírito. Desculpa, falha técnica, o microfone de cabeça para baixo. Os discípulos de Jesus são pobres de espírito, ou seja, os discípulos de Jesus são chamados a uma vida de humildade. É um breve resumo. Chamados a uma vida de humildade, um despojamento da alta confiança, do eu sou, para depositar sua confiança em Cristo Jesus, depositar a sua confiança aos pés da cruz. Foi a primeira bem-aventurança que vimos naquela oportunidade. Hoje é a segunda. Bem-aventurados os que choram, pois são consolados. Os discípulos de Jesus se entristecem pelo pecado e são chamados a uma vida de arrependimento. Então, queremos ser felizes. Queremos fazer o que for para nos fazer feliz. Não queremos pensar em dificuldades, em dor. Não queremos. Não queremos ser incomodados por cuidados na vida. Na verdade, a gente quer felicidade. Queremos continuar buscando a felicidade a qualquer preço. Mas esse modo de pensar de Jesus sobre uma vida abençoada ou feliz, é chocante essa maneira de Cristo pensar. Essa maneira que Cristo pensa é contracultural. Por quê? Porque diz a música ou um ditado antigo, que homem não chora. Mas a Bíblia e a história secular estão cheias de exemplos de homens que choram. Então, homem também chora. Esta é uma das declarações, eu digo, mais estranhas na Bíblia, porque esse conceito humano, felizes os que choram, ele é um paradoxo, parece contrário, é um mistério. Você dizer assim, felizes os infelizes. Estranho. Ou vocês falarem assim, felizes os tristes, felizes os que choram. Parece algo paradoxo. Por isso que eu digo que a maneira de Cristo pensar é estranho, parece que vai contra a cultura, a nossa cultura. Mas é isso que ele está falando. Felizes os que choram. Agora, precisamos ver que a palavra chorar, ela é muito forte. E ela é usada para o lamento pela morte de um parente querido.
Como a gente tem visto os choros de multidões que têm perdido entes queridos aí pelo Covid-19. Então essa palavra, choro, ela é usada nesse contexto. Porém, aqui, nesse texto, não se trata de choro de luto. Não é sobre isso. Mas aquele choro de arrependimento. Felizes os que choram. Não é um choro de luto. Não é um choro porque você perdeu alguém querido, ou porque você está chorando porque você foi diagnosticado com uma doença terrível. Não, não é esse choro, mas é um choro de arrependimento. Jesus não está falando sobre luto pela morte, não é isso. Ele está falando sobre pessoas que sofrem com o pecado. Pessoas que reconhecem sua falência espiritual, ligando àquela bem-aventurança de domingo de manhã que a gente falou. A pessoa humilde, ela reconhece e ela busca a Deus, porque ela sabe que por ela mesma ela não pode resolver todos os seus problemas, então ela busca a Deus, principalmente a salvação. Ela deposita em Jesus, seu Salvador, toda a confiança. E então essa pessoa reconhece a sua falência espiritual. A dor que Jesus descreve aqui está no luto por nossa própria pecaminosidade. É isso. Pedro, por exemplo, chorou amargamente, arrependido e também decepcionado depois de ter negado Jesus lá em Mateus capítulo 26. Lembra quando a gente também falou nesta passagem maravilhosa? Pedro negou o Senhor Jesus Cristo numa única madrugada. Ele negou a Cristo 3 vezes. E diz o texto que depois disso ele chorou amargamente. Por quê? Arrependido dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus também chorou, e não pelo menos duas, ou melhor, pelo menos em 2 ocasiões. Quando foi para ressuscitar o seu amigo Lázaro, quando ele chegou à cidade de Jerusalém, ele chorou pelo pecado do povo impenitente. Deve haver lágrima de tristeza da parte do seguidor de Cristo, tanto pelos seus pecados, como pelo pecado dos outros. Jesus chorou quando ele avistou aquela cidade cheia de pecado, o povo em pecado, ele chorou. O apóstolo Paulo também fala do resultado que a tristeza e o arrependimento pelos nossos próprios pecados produzem. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Assim como o Senhor Jesus Cristo se entristeceu pelos pecados das pessoas de Jerusalém, nós devemos nos entristecer quando vemos um irmão cair no pecado. E eu vou dizer, o nosso costume, ou o costume de muitas pessoas, é quando elas enxergam um irmão que caiu em desgraça, em pecado, é fazer fofoca sobre o pecado daquela pessoa. Mal consegue esperar enxergar o vizinho ou um amigo, um parente, para contar assim, olha, você sabe de fulano ou de fulana? Cometeu adultério. Olha, ele pecou. É uma tendência do mundo, o mundo diz isto. Mas quando Jesus Cristo está dizendo, bem-aventurados ou felizes os que choram, é você também ficar triste com o pecado do seu próximo. Não fazer fofoca sobre o pecado do seu próximo. Podemos perceber aqui que há uma ligação entre as 2 primeiras bem-aventuranças ou felicidades. E não só entre elas, mas também com todas as outras que virão. Ser humilde de espírito é você sentir convicção de ser pecador, da condição espiritual. É chorar,
é o resultado que deve seguir após você ter uma consciência do pecado. Por exemplo, vamos pegar Davi. Davi, exemplo de tristeza pelo pecado. Depois, se você tiver um tempinho, pode conferir Salmo 38, versículo 14, versículo 18, ou pode ler todo o Salmo. E depois, nós temos exemplo da alegria pelo perdão. Primeiro, ele está triste. Salmo 52, também ele está triste pelo pecado. Mas o Salmo 32 é uma resposta. Ele está alegre, está feliz. É a alegria do perdão. Porque somente aquelas pessoas, meus queridos, que choram pelos seus pecados, que serão consoladas. Pelo único conforto que pode aliviar o desespero, que vem pela graça infinita de Deus. E a pergunta é, você já chorou hoje? Derramou suas lágrimas diante de Deus? A Bíblia nos dá exemplos desse choro que Jesus deseja. Vamos ler alguns. Tiago 4, versículo 8 a 9, diz assim: aproxima-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm uma mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. E aí Paulo escreve na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 2. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como pode se orgulhar disto? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Depois, Salmo 119, versículo 136. Rios de lágrimas brotam de seus olhos, porque as pessoas não cumprem a tua lei. Então veja, Deus quer todas essas passagens que vimos. Vamos pegar esse ponto apenas, tem outros ensinamentos, mas vamos pegar esse para esse momento. Deus quer um choro pelo pecado. Você chorou hoje? Bem-aventurados aqueles que choram pelos seus pecados, porque serão consolados. Felizes são aquelas pessoas que reconhecem sua pecaminosidade. São as pessoas que veem seu pecado e sabem que não há nada que possa ou possam fazer diante de Deus para se redimirem. Quando fazemos algo de errado e vamos até Jesus, é importante que estejamos tristes pelo que fizemos, com o nosso coração rasgado, partido diante da cruz. Porque se fazemos o que é errado e não nos importamos com isso, é apenas um remorso. Duas figuras importantes no Evangelho. Primeiro, Judas. Judas traiu o Senhor Jesus Cristo por míseras moedas. Quando ele caiu em si, ele suicidou-se. Pedro também negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Não faz menos pecador. Mas quando ele caiu em si, o que ele fez? Chorou amargamente, se arrependeu
e debruçou aos pés da cruz. Então veja a diferença entre remorso e arrependimento. Quando você está com a mente te alfinetando, e aí então você diz assim, olha, Senhor, me perdoe meu pecado, e aí você se sente bem com Deus. Mas aí amanhã você torna a cometer esse pecado de novo. Talvez não amanhã, mas daqui 4 dias você torna a fazer o que é errado de novo. E aí você chega diante de Deus, Senhor, me perdoe, novamente pequei. E aí você se sente bem. Só que dali uns 15 dias, você já está mais resistente, são 15 dias, você faz de novo, você peca de novo. E você debruça nos pés de Cristo, Senhor, me perdoe, sou miserável, pecador. E aí tudo bem, você cria uma força e você consegue passar por um tempo, e aí você repete o mesmo pecado de novo. Isso está mais por um desencargo de consciência, não arrependimento. Porque João fala que nós devemos confessar os nossos pecados e não praticá-los mais. Devemos chorar pelos nossos pecados, pelas nossas incredulidades e não torná-las a cometê-las novamente. Bom, esse é o primeiro ponto. Você será muito feliz se você chorar diante de Deus em arrependimento de alma quebrantada, genuína. Deus com certeza te consolará, é o que ele está falando. E a terceira que nós vamos ver hoje, nós vamos ver só 2, a segunda e a terceira bem-aventurança, é essa aqui, Mateus 5,5, que diz assim, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. E o ponto que nós damos é, os discípulos de Jesus Cristo são atenciosos e são chamados a uma vida de bondade, procurando o interesse dos outros. É meio longo, mas é isso. Os discípulos de Jesus são atenciosos e são chamados a uma vida de bondade, procurando o interesse dos outros. Por isso, traduzindo para uma linguagem mais nova, feliz os humildes, pois herdarão a terra. A terceira e última coisa que aprendemos nesta passagem é que vemos aqui no versículo 5. Os cristãos ou os discípulos de Cristo são mansos. Eles são atenciosos. Eles são chamados a uma vida de bondade. Eles são chamados a uma vida de interesse, de cuidar dos interesses dos outros. Não é de fofocar, de espalhar fofoca das pessoas, não, mas o interesse de ajudar as pessoas. Bom, a mansidão é a expressão verdadeira da humildade para com os outros. Mansidão é rejeitar a violência. A pessoa mansa, ela sabe reagir de maneira correta em cada situação, controlando as suas emoções e também agindo pacificamente e com amor. Mateus 26, versículos 52 a 53, diz assim, quando Jesus está naquela situação em que ele é preso, ele é traído por um de seus discípulos, Judas, e logo chega um soldado chamado Malco para comandar a prisão de Cristo, diz ali que Pedro, então, rapidamente pega a espada desse soldado e decepa a orelha de Malco. E Jesus diz assim, Pedro, guarda a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger e ele os enviaria ao mesmo instante? Veja, Cristo é o exemplo. O exemplo de Jesus mostra que a mansidão não é você evitar os conflitos, não é isso. Porque tem muita gente que acha que mansidão é evitar os conflitos, não é isso.
Ah, eu sou calmo porque não me envolvo em conflitos, eu prefiro evitar os conflitos. Não, não é evitar os conflitos. A mansidão, meu amigo, ela está ligada ao autocontrole. Jesus não era manso porque era fraco. Jesus era manso porque tinha imenso poder, mas mostrava um espírito gentil e um autocontrole, agindo de acordo com os princípios de Deus. É interessante essa palavra mansidão, autocontrole. As pessoas que trabalham com esse contexto entenderão muito bem o que eu vou dizer, mas eu vou falar de uma maneira assim que todos nós entendamos. Um cavalo, por exemplo. Um cavalo, para se tornar um cavalo manso, ele precisa passar por um processo. Precisa ser domesticado. Até então ele é selvagem. Eu lembro muito bem do meu pai quando ele domesticava um cavalo. Era muito bom assisti-lo e isso levava dias. Interessante porque enquanto selvagem, aquele cavalo, olha que força maravilhosa ele tinha. Mas depois que era domesticado, ficava pacato, manso. Mas interessante é que ele tinha a mesma força, o mesmo poder, mas agora ele estava manso. Poderia montar, cavalgar, poderia arrastar carroça, poderia chegar perto de crianças, mas era o mesmo cavalo, a mesma força, mas porém manso. Então manso não é fraqueza, força, mas força em controle. Por exemplo, você pode ser um leão na causa de Deus, pode ser um leão na causa de Deus, mas deve ser um cordeiro ao mesmo tempo. Porque mansidão, meu amigo, é a renúncia dos nossos direitos. Interessante, nós vivemos uma época em que nós estamos interessados só nos nossos direitos. Qualquer coisa que aconteça com a gente, eu vou acionar meus direitos, eu quero meus direitos, é isso que a gente vê. O mundo prega isso, eu quero meus direitos. E esquecemos dos nossos direitos, da renúncia, às vezes, dos nossos direitos. Então, mansidão é a renúncia de nossos direitos. Qual é a bênção neste caso? Os mansos herdarão a terra. Esse tipo de mansidão, meus amigos, não é para os fracos, como dizem aí, né? Não é para os fracos, para os fortes. Você é chamado à mansidão. Talvez você, como esposa, você seja chamada para demonstrar mansidão no seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos. Talvez você seja chamada para ser esposa em um relacionamento miserável e, por causa de Cristo, abdique-se de seus direitos como testemunha dele, de Deus. Talvez você seja um homem, homens também estão aí, não são as mulheres só não. Talvez você seja chamado para trabalhar no mundo dos negócios, onde você é aproveitado pelas pessoas porque anda no caminho de Cristo. Talvez seus padrões façam com que você seja zombado e talvez as pessoas façam com que você sofra perdas, até mesmo financeiras, achando que você é bobo. Talvez você seja mal entendido. No entanto, porque Cristo operou a mansidão em você, você renuncia seus próprios direitos e cuida dos interesses dos outros. Meus amigos, essa graça somente Deus pode implantar em nós. Não podemos fazer essas coisas sozinhos. O mundo diz e nós fazemos sem Cristo. Se uma pessoa te bater na face do rosto, a sua reação é bater na outra simultaneamente. O ditado que diz por aí sou igual o baiano.
Roda a baiana mesmo. Não pisa no meu calo porque eu rodo a baiana. Vai contra a palavra de Deus. E eu quero que você entenda hoje que Cristo não está lhe dando uma lista de coisas para você fazer. Não é. O Senhor está dizendo, é assim que meus filhos são. Se você se considera como filho de Jesus, é isso que ele está dizendo. É assim que meus filhos são. Ele não está te dando uma lista. Agora cumpra. Não. Não é isso. Os filhos de Jesus são pobres de espírito, humildes de espírito, e também eles choram pela vida de pecado deles, porque o reino dos céus são deles. Os filhos de Deus lamentam o pecado, e nesse luto eles são consolados. Eles são mansos, e essa mansidão, Jesus diz assim, eu lhes dou, não é o mundo que dá, o próprio Cristo. É a lei da indireção, usada na língua da informática. Se você procurar a Cristo, todas essas coisas serão adicionadas a você. Essa é a lei. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a palavra dele no seu coração.